6 sinais claros e obrigatórios que apontam a sua evolução e melhoria na sua jornada de investidor. Bom, já comenta para mim qual o sinal mais relevante que você considera aí uma pessoa que está evoluindo como investidor. O primeiro sinal é o seguinte: você se torna muito mais crítico e já não acredita mais em qualquer dica ou conteúdo de um guru da internet. Basicamente, você se questiona muito mais, você já tem, claro, um leque de conhecimento, um leque de experiência e começa a julgar de forma crítica, julgar de forma positiva, tá? Não é julgar só da boca pra fora e xingar todo mundo. Não, você avalia de forma equilibrada, faz os seus comentários. Eu tento fazer isso ao máximo possível, pelo menos. E aí você começa a avaliar um pouco do que vê aí na internet, principalmente, tá? Que é onde muita gente coloca o seu conhecimento à disposição, mas nem sempre é da melhor forma ou com as melhores intenções, tá certo? Essa visão mais crítica da coisa, em relação aos gurus da internet, ou de estratégias gerais, até que você pode ler em livros, mesmo de pessoas renomadas, não é sobre saber mais do que os outros ou querer estar mais certo, é sobre você já ter um conhecimento um pouco mais considerável e confiar no seu taco, né? Confiar nas coisas que você já sabe, para poder avaliar se o que estão falando é útil ou não, é válido ou não, ou se é uma coisa para o seu perfil, para o seu objetivo ou não. Tá? Muitas vezes, se você sentar em mesas diferentes, os conselhos que você vai receber ou os métodos que você vai ouvir, eles podem ser totalmente verdadeiros, mas talvez eles não sejam aplicáveis. Tá? Vou dar um exemplo aqui, bem extremo, mas para provar um ponto. Se você for convidado para jantar com um monte de tesoureiros de grandes bancos, bancos gringos, tesoureiro mesmo, né? Não é nem gestor de fundo. Os caras vão falar de trade, os caras vão falar de tomar posições, tomar risco, empréstimo, coisas que não têm aplicação nenhuma na sua vida pessoal, muito provavelmente, mas não quer dizer que o que eles estão falando é inútil para você. Então você tem que ser crítico, inútil não, perdão, útil. Então você tem que ser crítico para julgar que o que eles estão falando muitas vezes não é aplicável para você. E claro, tem como você sentar em mesas, por exemplo, para pessoas muito mais iniciantes, ou então assistir coisas para iniciantes, julgar também que não é para você, ou então que tem algum interesse aí por trás, alguma venda não muito interessante, ou algum comissionamento, por exemplo, de produtos. Então, o primeiro ponto aí que você vai demonstrar de comportamento é essa questão de ser mais crítico, de avaliar e de julgar de forma um pouco mais evoluída as coisas e os conhecimentos aí que você ouviu sobre investimentos. O segundo sinal que você vai demonstrar na prática é em relação ao seu comportamento de não entrar em desespero. Esse aqui é clássico, é muito famoso, não pode ficar de fora dessa lista, porque quando a gente começa a investir, a gente realmente se assusta muitas vezes com as primeiras quedas do mercado. Eu, por exemplo, me assustei várias vezes no início da minha jornada, quando os ativos que eu tinha caíam muito. Mesmo que o dinheiro que eu tinha colocado era quase que irrelevante, eu ficava assustado e incomodado. Então, nitidamente, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Todo mundo tem essa parte no mercado. Se você não teve, ou você deu muita sorte, ou você está tendo agora e não sabe o que está fazendo, e às vezes nem sabe que não sabe, ok. Mas com o tempo e com a experiência você vai tendo mais tranquilidade ao ver que os ativos caem. Isso vai muito de confiar na sua estratégia, de confiar nos ativos que você comprou e também de ter gestão de risco, não estar exposto ao risco da ruína ou de não precisar daquele dinheiro no curto ou curtíssimo prazo, tá? Novamente, isso é um sinal que você está evoluindo e isso é obrigatório para médio e longo prazo para você não se desesperar quando os ativos caem, quando uma notícia sai, quando o presidente foi preso. Algum presidente sempre vai ser preso. Isso é óbvio que isso vai acontecer mais vezes. Então, se você não está preparado para isso psicologicamente, você ainda está numa jornada no início dela, uma parte mais iniciante, e faz parte evoluir. Mas em algum momento você obrigatoriamente vai ter que parar de se preocupar tanto assim com isso. Até porque os mercados às vezes caem e os períodos de baixa aparecem. Até mesmo na renda fixa, a gente viu uma série de títulos pré-fixados e IPCA+, sangrando aí com as altas dos juros. Se você não tem noção disso, claro, é só você não investir nesses ativos, você vai lá no Tesouro Selic, beleza? Mas aí você fica de fora da renda variável ou dos mercados que oscilam um pouquinho mais. O terceiro sinal poderia ser as pessoas que deixam o like e se inscrevem no canal. Já é um sinal de grande amadurecimento, mas isso eu sei que você vai fazer independente da lista, tá? O terceiro sinal, efetivamente, é você entender que o tempo e a paciência são os seus amigos e não inimigos. Eu acho que esse se aplica mais ao público jovem, por conta de como as coisas funcionam, sociedade no geral. Eu me considero jovem, tá? Acho que 95% da minha audiência é mais velha do que eu. Inclusive, muito obrigado pela sua audiência, por você ouvir alguém que é mais jovem. Espero, de alguma forma, estar contribuindo aí com o seu conhecimento, ou pelo menos com o seu entretenimento aí, no seu almoço, no seu jantar. Comenta aí se você está vendo enquanto almoça.
Mas basicamente os mais jovens querem sim as coisas mais rápido. Eu me incluo nisso, tá? Principalmente no início da minha jornada. E um sinal importante é você ter essa troca e ter essa clareza, de repente, de que você realmente precisa do médio e do longo prazo e que eles tendem a te ajudar mais do que te atrapalham. A gente sabe que para você realmente enriquecer com os investimentos, você precisa de tempo e você precisa de aportes o mais constante possível, né? Dos maiores valores possíveis que você conseguir, cada um na sua realidade. Mas quando a gente entende que não é no curto prazo que vai sair ganhando muito dinheiro, principalmente com investimentos de médio e longo, a gente entende que a paciência ela acaba sendo nossa amiga e que o tempo vai ajudar em relação aos juros compostos. Isso também vai muito em relação à paciência de entender que tudo tem um tempo, de que aprender leva tempo e de que também não adianta ficar olhando a carteira a cada 25 minutos para ver as ações que mudaram de preço ou então os ETFs que mudaram de preço. Basicamente, deixa lá, olha uma vez por mês, às vezes nem isso, e vida que segue. E você só consegue efetivamente ter essa mudança por conta do quarto sinal, que é justamente você valorizar mais a sua estratégia da carteira do que novos ativos ou novas modas que vêm e vão aí no mercado financeiro. Já falei isso em outros vídeos agora, eu trabalho com marketing digital aqui através da Resulta Capital. É claro que a gente também tem as carteiras recomendadas, tem o capital certo, tem diversos produtos e serviços, mas a comunicação que eu faço aqui do YouTube é marketing digital. A gente percebe muito que as modas vêm e elas vão, mas o que vai ter que permanecer realmente é a sua estratégia, a sua carteira e o seu plano. Cara, se você não tem isso na cabeça, vai dar ruim. E esse, infelizmente, muitas pessoas levam muito tempo para largar. Então, por exemplo, eu faço muitas análises de ETFs aqui no canal, né? Sempre trago aqui as novidades pra gente olhar juntos, avaliar e assim por diante. Mas, cara, a grande maioria dos ETFs nacionais e internacionais não tem aplicação na carteira das pessoas. E faz parte. O mercado financeiro, o marketing, vai gerar soluções e as pessoas vão comprar ou não, dependendo aí da sua vontade ou da indicação do assessor ou de alguém, beleza. Mas você precisa, em algum momento, confiar muito mais na sua estratégia e seguir nela do que ficar focando nos ativos de curto prazo ou de modas passageiras. Ah, Antônio, então você tem que parar de fazer as análises. Não, eu vou fazer as análises para conhecer os produtos, para entender do mercado e para fazer uma leitura do que o mercado está querendo te empurrar. Isso eu sempre vou fazer, até porque esse é o meu trabalho. Se você não quiser acompanhar, ficarei muito chateado, mas conhecer os novos ETFs que estão saindo também nos ajuda a identificar os erros que a gente cometia, que é justamente o quinto ponto, quinto sinal de que você realmente está evoluindo na sua jornada como investidor. É você observar o erro dos outros investidores que você cometia no passado e que você já não comete mais. Esse aqui já é um nível de autoconsciência muito relevante. Quando eu leio aqui os comentários de vocês, eu gosto muito que a galera comente, porque eu consigo identificar quando a minha comunicação não é clara o suficiente, quando vocês estão cometendo algum erro, algum viés que eu preciso talvez falar melhor, pelo menos a minha opinião, para você considerar ou não. E quando você observa dentre os vários investidores brasileiros ou os internacionais também, você vê que muitos erros se repetem, muitas histórias se repetem. Na realidade é quase sempre a mesma história, a escadinha dos investimentos, a experiência média, as dores que passaram, o dinheiro que perdeu, as coisas erradas que faziam. Se repete muito, cara, muito mesmo. E você entender que aquelas pessoas estão naquela etapa da jornada, que faz parte, todo mundo tem uma etapa, todo mundo erra, isso é normal, tá? E agora você não comete mais aqueles erros, é um sinal nítido que você está evoluindo nos investimentos. De novo, não é só observar que estão errando e você errar junto com ele. Não, aí não, você tem que parar de cometer aqueles erros e evoluir. Esse é o quinto ponto efetivamente, tá? E novamente, se você tiver interesse em aprender a investir através de ETFs, conseguir investir melhor, aprender a analisar eles na prática, tem o Capital Certo, nosso manual prático, tá aí o link na descrição, no primeiro comentário fixado, só você dar uma olhadinha lá no nosso manual prático, tenho certeza que você vai gostar. Bom, e o sexto ponto, tem um bônus ainda que eu vou deixar no final, que é mais um pensamento, tá? Mas o sexto ponto é que você já viu os erros dos outros, você já não erra mais, mas o sexto sinal que você está evoluindo é que você ainda erra como investidor. Isso provavelmente vai acontecer sempre, mas você já não se culpa mais por isso, você erra pequeno, você identifica muito rápido e você logo avança, corrige. Esse é o caminho natural para qualquer coisa. Na escola, na faculdade, na sua empresa, no seu trabalho. Errar, arrumar e evoluir é o caminho natural da jornada aí de qualquer questão, independente se você é um investidor, um empresário ou um estudante, enfim. Ou seja, o sexto ponto dos investidores mais avançados, já mais evoluídos, é errar, mas errar cada vez menos, cada vez menor
e cada vez mais rápido eles perceberam que erraram, corrigiram e seguiram em frente. Sei que essa parte agora talvez ficou um pouco mais complexa, mas é o que a gente vê dos grandes investidores e que é sustentável, né? Se a gente juntar aqui todos os pontos, de novo, resumão, ó. Primeiro, você é crítico em relação às coisas que escuta na internet, ou de assessores, de outras pessoas. Você não se desespera mais com notícias ou com quedas de mercado. Terceiro ponto, você entende aí que o tempo e a paciência são seus amigos, você não fica mais desesperado pelo resultado rápido. Quarto ponto, você valoriza muito mais a estratégia da sua carteira do que a moda da vez. O quinto, você observa os erros que os outros investidores estão cometendo, que você já cometeu e não comete mais. E o sexto, os poucos erros que você ainda comete são pequenos, você arruma rápido, você segue em frente. Isso tudo mostra que você está evoluindo nitidamente na jornada de investidor. E eu vou deixar aqui o bônus, que foi o vídeo passado, vou deixar recomendado também, que é justamente você saber mudar de opinião. Ter um pouquinho de flexibilidade mental para novas ideias em relação aos investimentos é fundamental para evoluir. Não é trocar de estratégia toda hora, tá? Não é isso. É você conseguir observar pontos em que talvez o seu viés esteja te travando. Flexibilidade mental não é mudar de estratégia, não é trocar de ativos, não é mudar o método, não é isso. É saber ouvir o outro lado. Hoje é muito, muito fácil e muito, muito confortável a gente só ouvir o que gosta. Por isso que os comentários que eu mais gosto de ouvir e que eu tomo um tempo para responder mesmo, às vezes eu paro para pensar no que eu vou responder, são os caras que discordam comigo e escrevem aqui, pô, Antônio, eu discordei, não penso assim. Alguns xingam, não tem problema. Mas é importante para a gente exercitar essa flexibilidade. Senão a gente corre o risco muito grande de ficar no viés, ficar fechado, não perceber os pontos cegos e aí muitas vezes cometer um erro, ficar atrasado, voltar na jornada dos investidores e aí acabar não evoluindo de forma geral. E essa flexibilidade geral aí que a gente tem que ter me gerou 5 mudanças de ideias e de opiniões que eu te mostro nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.